Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 17 de junho de 1934, lição 12. O Senhor ressurreto e a grande comissão. Mateus capítulo 28, versos 1 a 10 e versos 16 a 20. E no fim do sábado, quando já começava a alvorecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e revolveu a pedra da porta, e estava sentado sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e tornaram-se como mortos. Mas o anjo, falando, disse às mulheres: Vós não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. E ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. Texto áureo. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Mateus 28, versos 19 e 20. Resumo da lição. No despontar do primeiro dia, versos 1 a 4. O encontro com o anjo, versos 5 a 7. O encontro com Jesus, versos 8 a 10. O encontro no monte designado, versos 16 e 17. Comissionados para a evangelização, versos 18 a 20. O que se passou no dia da ressurreição, dia único no universo, não se pode explicar. É o maior dos mistérios. Não procuremos descobrir esses mistérios, pois não poderemos fazê-lo, mas constatemos somente os fatos. Um terremoto. A terra estremeceu quando o príncipe da vida triunfalmente saiu do sepulcro, ou no sentido mais vasto, quando as portas do Hades se abriram para deixar passar aquele que levou cativo o cativeiro. O anjo do Senhor serviu de porteiro, abrindo a porta do sepulcro quando Jesus ressuscitou. A força humana, representada pelos guardas, não pôde agir para impedir a força de Deus. Lembremos-nos de que a força humana, diante do poder de Jesus, nada pode fazer. Portanto, os servos do Senhor, os que fazem a sua vontade, não devem temer. As Marias que foram procurar Jesus no sepulcro receberam esta resposta: Não está aqui, porque já ressuscitou. Quantos não vão procurar, ainda hoje, Jesus entre os mortos, no meio dos símbolos e cerimônias, no meio do formalismo, onde o apresentam como morto? Ele, porém, está entre os vivos. As mulheres receberam aviso do lugar designado, onde os discípulos o deviam encontrar. Elas tinham ido tristes ao sepulcro à procura do Messias morto, mas voltaram alegres, anunciando o Salvador vivo. E quando elas voltavam com as boas novas, Jesus novamente foi-lhes ao encontro. O Senhor sempre vai ao encontro daqueles que saem a proclamar as boas novas. A estes, ele se manifesta, não como as mulheres de que tratamos na nossa lição, mas com a sua cooperação espiritual, confirmando a sua palavra. O encontro de Jesus com seus discípulos na Galiléia foi anunciado uma vez antes da sua morte e duas vezes depois. Ali, portanto, era um lugar bem marcado onde 500 irmãos puderam com facilidade esperar a sua manifestação, tal como Paulo narra em 1 Coríntios 15, verso 6. Os 11 discípulos já o tinham visto. Antes, alguns deles o viram mais de uma vez, como seja no primeiro e 8º dia da sua ressurreição. Dos que duvidaram no monte, pois alguns duvidaram, apesar de o terem visto, não havia nenhum dos 11, porque o único dos apóstolos que duvidou antes de o ver foi Tomé, que depois exclamou: Senhor meu, Deus meu. Depois destas coisas, Jesus comissionou os seus discípulos para continuarem a sua obra sobre a terra.
Abriu-lhe os olhos para entenderem o que se passara com ele. Fora em conformidade com as Escrituras. Todo o poder lhe pertence, portanto, a embaixada estava cercada de autoridade. O serviço de que foram encarregados era fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a seguir o seu caminho. Jesus não abandonou os discípulos, mas prometeu estar com eles, e ainda mais, prometeu-lhes o Espírito Santo, que o revestiria do poder do alto. A ordem e a promessa ainda estão em vigor. Hoje, glória a Deus.